Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou Cláudio Saldanha e estou aqui hoje para te ajudar mais uma vez nos seus processos na área de gestão de pessoas, ok? Vamos falar hoje sobre jornada 12 por 36, ok? Vamos falar hoje da jornada 12 por 36, algumas dúvidas que as pessoas têm com relação a essa jornada. Houve uma alteração na reforma trabalhista com relação a essa jornada, para ajustar algumas questões que geravam sempre discussão, ok? E aí foi inserido um artigo 59A na CLT que traz essa particularidade da jornada 12 por 36. Ah, mas antes da gente ir lá para a nossa aula, clica aí, se inscreve no nosso canal, clica no sininho para receber notificações sobre novos vídeos, ok? Quer se consagrar no mercado, quer se tornar um especialista em departamento pessoal ou um especialista em rotina no escritório contábil? Aqui você se prepara para abrir o seu escritório, ok? Vem para Staff Cursos, aqui você tem teoria, prática e sistema informatizado, seja no presencial, seja no online, os cursos são idênticos, mesmo professores, e aqui é o único lugar onde você entra no grupo de Telegram e permanece mesmo terminado o curso, tendo nosso apoio nos seus processos, ok? Vem para Staff Cursos que o seu sucesso começa aqui, ok? Então vamos lá, vamos falar sobre jornada 12 por 36. Então aqui na CLT, já falei para vocês que quem atua na área de gestão de pessoas, na área de pessoal, tem a legislação como ferramenta de trabalho, como fonte de trabalho, fonte de informações, como base do seu trabalho. Você precisa sempre ir na legislação oficial para fazer as suas pesquisas, fazer as suas consultas. Cuidado com blogs, até outros sites do governo, o próprio site do Senado não é confiável. Então, busque a origem da informação. Legislação federal é site do Planalto, lá todas as publicações que são revogadas ou assinadas, aprovadas, elas são atualizadas automaticamente. Então, fica mais fácil de você saber que você está no lugar certo, ok? Ter certeza que você está no lugar certo. Vamos aqui pesquisar, vamos lá no artigo 59A. Aqui, ó. 59A. Esse capítulo da CLT, ele fala todo sobre jornada, ok? Então, aqui ele vai falar que as horas serão de no máximo, que a jornada será de no máximo 8 horas por dia, ok? Você sabe que a Constituição, ela reduziu a jornada semanal para 44 horas. Então, 8 horas se tornaram o máximo, não é? Mas se você dividir 44 por 6 dias na semana, que você tem trabalho de segunda a sábado, 6 dias, você vai ter 7 horas e 20 minutos, ok? E aí, você tem aqui o artigo 59A. O que ele diz? Ó, em exceção ao disposto do artigo 59, o que o artigo 59 diz? A duração diária de trabalho poderá ser acrescida de horas extras em número não excedente de 2, por acordo individual, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Então, aqui ele fala do máximo de horas extras que um empregado pode fazer. E aqui o 59A ele traz, em exceção ao disposto no artigo 59, por que exceção? Porque ele vai trazer uma possibilidade da jornada que está prevista lá em cima de no máximo, no 58, de no máximo 8 horas, e o 59 diz que pode ter no máximo mais 2, seriam 10, né? Então, ele está trazendo que, em exceção ao artigo 59, ou seja, a jornada diária vai poder passar de 10 horas, é facultado às partes, mediante acordo individual, ou seja, patrão e empregado ali podem fazer um acordo, isso pode estar num contrato, num acordo aditivo, ou pode estar no próprio contrato que você entrou na empresa e já assinou, já tem uma cláusula com essa possibilidade do 12 por 36. É facultado às partes, mediante acordo individual, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, estabelecer horário de trabalho de 12 horas seguidas por 36 horas ininterruptas de descanso, observados ou indenizados os intervalos para repouso. Então, por mais que a jornada seja 12 horas diárias, o empregado ele tem direito ao repouso. Vou abrir aqui o nosso quadro
para a gente esclarecer uma questão. Jornada 12 por 36, ok? Vamos dizer que o empregado começou a jornada às 19 horas de um dia e vai até às 7 horas da manhã do dia seguinte. Aqui você vai ter 12 horas de trabalho, ok? Ok? Aí entenda que a legislação permitiu que você tenha uma jornada de 12 por 36, tá? Então, você começando 19 horas de um dia e vai até o dia seguinte, às 7 horas da manhã. Porém, existem duas questões aqui que você precisa se atentar. Lá no artigo 59, ele fala que observados ou indenizados os intervalos para repouso. O intervalo mínimo para repouso em jornadas superiores a 6 horas, você vai ter, no mínimo, 1 hora. E aí você já compromete essas 12 horas de trabalho. Se for de 19 às 7 da manhã, estou falando aqui em horas normais, tá? E vou mostrar também que o 12 por 36 não tem a redução da hora noturna, ok? Então, de 19 horas da noite às 7 da manhã do dia seguinte, ok? Onde você tem 12 horas, quando você coloca 1 hora de intervalo, então você vai ter 11 horas de trabalho e 1 hora de descanso. Então, a sua jornada, por causa desse intervalo, ela deixou de ser 12 por 36 e virou 11 por 36, porque você vai sair 7 horas da manhã e vai voltar só depois de um dia. Então, você vai sair às 7, vai voltar só no dia seguinte, às 19 horas, ok? Então, você vai ter 36 horas de descanso. Isso aqui é uma possibilidade, ok? A empresa, ela não é obrigada a incluir aqui dentro, reduzir para 11, tá? E aí ela poderia colocar o empregado para sair às 8. Saindo às 8, a jornada sendo de 19 às 8 da manhã, com 1 hora de descanso, vira 12 por 35, ok? Então, se você aumentar de 19 às 8 da manhã, ou seja, aumentou 1 hora porque tem um intervalo, então você deixou de ser 11 por 36 e virou 12 por 35, porque fatalmente você vai tirar 1 hora de descanso. E aí isso aqui vai depender de como funciona o seu esquema de jornada. Quando esse cara que sai às 7 da manhã, entra alguém no posto dele, porque às vezes o cara é um vigia noturno, não é? Entre cada dia trabalha um, mas quando eles saem, ninguém rende eles, ou seja, só tem aquela função à noite. Mas se é uma jornada que tem sempre alguém entrando e outro saindo, o 12 por 35 vai quebrar o seu esquema, porque alguém vai trabalhar menos. Então, fatalmente, você vai ter o 11 por 36, porque você tem que colocar a hora de descanso. Eu, particularmente, não concordo com a indenização de horário de descanso. Já falei aqui em outros vídeos, vou falar de novo. A reforma trabalhista, ela teve um viés, ela teve uma intenção mais voltada para os objetivos dos empresários. Em todos os países do mundo, você tem épocas que você tem governos trabalhistas e governos empresariais. Esse momento da reforma era um governo empresarial, voltado mais para os interesses empresariais.
Então, você teve essa mudança aqui, tá? E isso vai gerar um reflexo para você que você vai precisar estudar. Eu não concordo com essa indenização do horário de repouso, porque é inviável a pessoa passar 12 horas no posto de serviço, por mais que ela folgue no outro dia, sem sequer ter um horário para se alimentar direito. Então, isso vai trazer problemas para o empregado, por consequência, para a empresa, tá? Mas aí entenda isso, ou vai ser 11 por 36, ou vai ser 12 por 35. Vai depender de como você vai tratar essa questão do intervalo de almoço. E aí, do intervalo de almoço, não, pode ser de janta, né? Ou de descanso, tá? E aí, beleza, já esclareci essa questão do descanso. Então, ele fala aqui, em exceção ao disposto no artigo 59 dessa consolidação, é facultado às partes, mediante acordo individual, escrito, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, estabelecer horário de trabalho de 12 horas seguidas por 36 horas ininterruptas de descanso, observados ou indenizados os intervalos para repouso. Então, você não vai conseguir fazer 12 por 36 garantindo, observando o horário de repouso. Ou vai ser 11 por 36, ou vai ser 13 por 35. Isso aí já ficou claro para vocês, isso é matemática simples. Não há o que discutir com relação a números, né? E ali, se você vai garantir o horário de intervalo, ele é no mínimo 1 hora, em algum lugar ele vai entrar, tá? Você não pode botar um intervalo depois que o cara sair da jornada de trabalho. Não tem sentido, porque ele já vai estar em outro intervalo entre uma jornada e outra. E aqui é onde traz a questão das horas extras, tá? A remuneração mensal pactuada pelo horário previsto no caput desse artigo abrange os pagamentos devidos pelo descanso semanal remunerado e pelo descanso em feriados, e serão considerados compensados os feriados e as prorrogações do trabalho noturno quando houver, de que trata o artigo 70 e o parágrafo 5º do artigo 73. Então, a redução do trabalho noturno, a hora noturna na área urbana, você tem aqui o artigo 73, ele traz aqui no parágrafo 1º, a hora noturna será computada como de 52 minutos e 30 segundos. Então, essa redução da hora noturna, ela não vai caber para o 12 por 36, ok? Então, a hora da noite vai continuar tendo 60 minutos. Lembre-se, ele perdeu a redução, certo? A hora continua tendo 60 minutos, porém, ele não perdeu o adicional noturno. Trabalhando no horário de 22 às 5 da manhã, ele vai ganhar adicional noturno, ok? Eu estou falando 22 às 5 porque é o que tem na CLT, na legislação. Eu sei que tem uma súmula que diz que se o cara estava no horário noturno, ele continua ganhando até sair da jornada, independente do horário que ele sair. Então, se ele sair 6, 7, 8, 9, 10, ele vai continuar ganhando adicional noturno. Isso é uma súmula do TST, isso não é legislação, então, súmulas são regras, são decisões de colegiados de tribunais para orientar instâncias inferiores. Algumas a gente segue, outras nem sempre, cada empresa decide se vale a pena ou não, se é um risco ou não. Mas legislação não fala isso. Legislação fala que é de 22 às 5 na área urbana, ponto. E essa redução só vai valer para a área urbana porque existe uma outra legislação que fala sobre o trabalho noturno na área rural, que aí não tem redução e o percentual é maior e o horário é diferente, que foi replicada lá no decreto 10.854 de 2021. Voltando aqui então. Então, o trabalho 12 por 36, a reforma trabalhista resolveu a discussão, tá? A remuneração mensal pactuada pelo horário previsto no caput desse artigo abrange os pagamentos devidos pelo descanso semanal remunerado e pelo descanso em feriados, e serão considerados compensados os feriados e as prorrogações do trabalho noturno. Então, se o dia do trabalho na escala dele cair no domingo ou no feriado, ele trabalha normal, não tem hora extra, ok? Aí você pode até achar, mas o 12 por 36, ele trabalha mais que um empregado que trabalha de segunda a sexta. Isso não é verdade. O cara vai ter 11 horas de trabalho. Então, a semana que tiver 3 dias de trabalho, porque tem semanas que ele vai trabalhar 3 dias, porque a semana tem 4 dias. Tem semanas que ele vai trabalhar 3 dias, tem semana que ele vai trabalhar 4.
A semana que ele trabalhar 3 dias, 11 vezes 3, 33. A semana que ele trabalhar 4, 11 vezes 4, 44. Se você somar esses dois números aqui, ó, você vai ter, vou botar aqui minha calculadora, 77, 44, opa, 33, puxando para cá, mais 44, 77. Aqui eu estou botando 2 semanas, dividido por 2, 38,5 por semana. Então, 77 dividido por 2 semanas, ele vai trabalhar 38,5. Por mais que você considere, por mais que você queira considerar 12 vezes 3 e 12 vezes 4, ele vai continuar trabalhando menos, ó, em comparação a uma jornada de 44 horas, ok? Então, não há prejuízo. A jornada 12 por 36, ela é uma jornada de compensação da de 44 horas. Então, você vai ter aqui, ó, 36 e aqui 48. Total, 36 mais 48, 84 horas. Em 2 semanas, dividido por 2, igual, dividido por 2, 42 horas. Estão vendo que ele vai trabalhar sempre menos horas do que o previsto para um trabalhador de jornada 6 por 1, que trabalha 44 horas. Então, a jornada 12 por 36 ela é uma compensação da jornada de 44 horas semanais. Quando você cadastra no seu sistema a jornada 12 por 36, da mesma forma que você faz no empregado, que são 44 horas semanais, que você coloca 220 horas, o 12 por 36 é a mesma coisa. Você bota o total da jornada mensal 220 horas, ok? E a jornada semanal, para os sistemas que têm jornada semanal para cadastrar, 44 horas normais por dia. E se tiver jornada diária, a mesma jornada. Lá no cadastro da folha de ponto, e aí sim, você bota a distribuição da jornada dele, como é que funciona. 12 horas no dia por 36 de descanso. E aí o seu sistema vai apurar o ponto, porém no sistema de folha você precisa ter o cadastro padrão para ele calcular horas extras corretamente, ou adicional noturno corretamente. Se você não colocar a jornada padrão de 7 horas e 20 minutos por dia, 44 semanais e 220, na hora dele calcular a hora extra, ou adicional noturno, ou até faltas e atrasos, ele vai calcular errado. Então, entenda que o 12 por 36 é uma compensação das 44 horas semanais. Ok? Então, já expliquei para vocês, 12 por 36, mostrei a legislação, não tem direito a hora extra quando a escala dele cai no domingo ou feriado, não tem direito à redução do horário noturno. Ok? É isso que eu tinha para passar para vocês. Muito obrigado. Mais uma vez, se quer se tornar um especialista em departamento pessoal, um especialista em rotina do escritório contábil, vem para a Staff Cursos, que aqui é só sucesso. Um abraço!